Meus queridos amigos, principalmente do canal do YouTube, já peço que vocês ativem as notificações, coloquem o dedinho aí, mostrando que vocês estão satisfeitos com os vídeos que nós temos postado. Hoje eu passo por aqui para responder a uma pergunta que me foi encaminhada por uma colega advogada. Eu achei fantástica a pergunta pela sua simplicidade, mas por reunir o sentimento de quase todos os advogados. Ela perguntou assim: Israel, de fato, o processo de inventário é um procedimento complicado? Eu tive vontade de responder diretamente a ela, mas resolvi gravar esse vídeo para que possamos compartilhar a resposta com a quantidade maior de colegas. Eu diria a vocês o seguinte, pessoal: quem complica o processo de inventário não é o procedimento, mas diferentemente os herdeiros. Processo de inventário não foi pensado para que tenhamos durante ele um litígio, brigas constantes, mas ele foi sim pensado para que possamos identificar o patrimônio que se constitui no acervo hereditário, para que possamos identificar herdeiros, recolher o imposto de transmissão causa-mortes, avaliar os bens e depois realizar o pagamento dos quinhões, entregando uma cota-parte a cada um dos herdeiros. Isso numa visão superficial, numa visão panorâmica, mas eu gostaria de detalhar aqui o procedimento de uma forma muito rápida, tentando ser útil a vocês. A petição inicial do processo de inventário qualquer um elabora, pessoal. É petiçãozinha de uma página. Fulano de tal, por seu advogado infracinado, conforme instrumento procuratório em anexo, com endereço na rua tal, bairro tal, cidade tal, local em que receberá as intimações necessárias, tendo em vista o falecimento do seu genitor, imaginemos que seja o caso, deixando bens e herdeiros legítimos a receber o quinhão hereditário, vem por meio desta, com fundamento na lei processual, requerer-se digne Vossa Excelência a deferir a instauração do processo de inventário, nomeando o peticionário como inventariante judicial que se propõe e que promete praticar todos os atos necessários ao impulsionamento do procedimento. Nós não temos uma petição inicial verdadeiramente falando, mas uma peça extremamente simples, limitada à informação do falecimento de uma pessoa e transportando o requerimento de nomeação do peticionário como inventariante judicial. Depois disso, o que acontece? Se não houver problema de legitimidade, o juiz nomeia aquela pessoa como inventariante judicial e a intima para assinar o termo de compromisso de inventariante em cartório. Este compromisso pode ser assinado pelo advogado que representa o inventariante, desde que esteja munido de poder especial. Então temos petição inicial, temos ali esse primeiro despacho do juiz, nomeando aquela pessoa como inventariante, assinatura do termo de compromisso e, a partir deste momento, começa a fluir o prazo de 20 dias úteis para a apresentação das primeiras declarações, talvez a petição mais complexa do processo de inventário. E olhe que complexa não é. O que nós colocamos nesta petição? Vamos relacionar os herdeiros e os bens a partilhar, os bens que compõem o acervo hereditário. Não vamos, por enquanto, formular pedido de partilha, não vamos dizer assim: João quer ficar com a casa tal e José com a casa de número tal. Não, vamos apenas relacionar herdeiros e bens que integram o acervo hereditário. Depois disso, os herdeiros são citados para se manifestarem sobre as primeiras declarações, podendo concordar ou impugná-las. No caso de impugnação, o juiz volta a ouvir o inventariante e depois prolata uma decisão de natureza interlocutória, resolvendo aquele questionamento processual. Superada esta fase, em que teremos a manutenção ou não das primeiras declarações, partimos já para a fase de avaliação. O juiz nomeia um avaliador de sua confiança, que
que é incumbido de estimar o valor dos bens que integram o acervo patrimonial. Os interessados são intimados para se manifestarem sobre esse laudo de avaliação. O juiz acolhe esse laudo ou determina a adoção de uma providência outra adicional e, em seguida, encaminha os autos ao contador para o cálculo do imposto de transmissão, das custas e das demais despesas processuais. Vindo os autos do cartório, os interessados são intimados para se manifestar sobre a conta, que posteriormente, no seu modelo original ou retificado, é homologada ou são homologadas. E nós concluímos o processo de inventário partindo já para uma fase subsequente, que é a fase de partilha. Então vejam, não existe discussão em processo de inventário, a não ser aquelas discussões superficiais. E aí vocês perguntam assim: Israel, fulano faleceu, deixou 2 filhos biológicos e um filho não reconhecido. Este filho se habilita ou pretende se habilitar no processo de inventário? Pode, desde que não haja impugnação pelos demais herdeiros. Se impugnação houver, aquele filho não registrado terá de propor uma ação de investigação de paternidade pós-mortem, requerendo a reserva do quinhão hereditário no processo de inventário. O procedimento é o mesmo, por exemplo, quando uma pessoa morre vivendo naquele momento em união estável com outra pessoa. Não havia uma união formalizada, não havia um ato solene, o maior de todos, que é o casamento. E aí a companheira ou o companheiro tenta se habilitar no processo de inventário com a resistência dos demais herdeiros. Mesma hipótese. Diante da resistência, como a briga a esse respeito não pode ser mantida no processo de inventário, por ser incompatível com o procedimento, esta pessoa terá de propor ação de reconhecimento e dissolução de união estável pós-mortem contra os herdeiros já habilitados no processo de inventário. Tudo para mostrar que o tumulto do processo de inventário não é causado pelo procedimento. Este é extremamente simples, mas pelos herdeiros, que às vezes passam a vida toda brigando do lado de fora e continuam a briga depois do falecimento do autor da herança. Espero que vocês de coração tenham gostado desse encontro muito breve, uma dica de colega para colega. Não se esqueçam, ativem as notificações, botem o dedinho aí para cima e que venham outros encontros.